Play clock at 5. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal. Amazing. Podcast Patriotas, do fã-clube oficial dos Patriots no Brasil. Sejam todos bem-vindos ao podcast Patriotas número 148. Eu sou o Felipe Von Zuben, bravo, puto, e tô aqui comigo, Sidney Torres. Também bravo, puto, porque não tem outro jeito depois da surra que a gente levou domingo. Que vergonha esse jogo, cara. Tanta coisa errada pra falar aqui hoje. Minha nossa senhora, Sidney, eu não sei nem por onde eu começo e nem por onde eu termino. Já vou pedir desculpa pra quem tá nos ouvindo, mas eu não vou conseguir gravar esse programa sem falar palavrão hoje, meu. Eu tô puto com tudo que aconteceu. É um daqueles programas que a gente sempre tenta, Sidney, manter a linha aqui, mas hoje, pelo menos comigo, não vai ter como, cara. Vamos desabafar todo mundo junto aí. Vamos incorporar a dor da torcida, né? Que tá todo mundo pensando da mesma forma, eu acho. Todo mundo se abraça e chora. Bom, gente, que vergonha, hein? Que vergonha esse Patriots. É uma das coisas também que a gente vai falar. Passamos vergonha em campo. Nossa senhora, eu não sei. Eu tô desnorteado com as coisas que aconteceram nesse jogo. Mas antes, vamos passar aqui como é que tá as ligas de Fantasy, Sidney, pro pessoal que tá nos ouvindo. Liga Red, Blue e White, como vocês sabem. Na Red tem o Incrediman FA como líder. Na Blue tem o Team Patriotas. Agora não sei se é o Arthur ou se é o Vinícius que tá cuidando. Deve ser o Vinícius, o Arthur sempre perde. E na White tem o Belém Alligator como os 3 líderes aí das nossas ligas. Então continua lá, firme e forte. Vamos ver quem vai no fim. Lembrando que esse ano, né, Sidney, quem ganha tem garantia pro próximo ano para participar. Tem várias coisinhas aí que tá rolando na Liga Fantasy a partir desse ano no Patriotas. Não vão achando que é apenas o prestígio de derrotar os seus colegas aí. Vai ter surpresinhas aí, né, para vocês e benefícios. Muito bom. Vamos dar 2 notícias rápidas aqui antes da gente entrar em Patriots e Titans. Primeiro, assim, nas lesões a gente tá soltando tudo lá no Twitter, então vocês vão vendo, até agora ninguém teve lesão grave no jogo. Talvez o Dwayne Allen, que estão falando aí algumas semanas, mas vamos ver como que vai aí depois dessa bye week, então para ver como que eles se recuperam. Edelman também, estão falando que não é nada muito sério, então vamos ver, esses dias de folga aí vão vir na hora certa para ver o quanto esses caras vão conseguir recuperar. Os Patriots ativaram o Duke Dawson, como a gente já imaginava, então ele está de volta no elenco, defensive back, escolha de segunda rodada desse ano no draft. E o Kendron Barner, o running back, e o Nicholas Grigsby, o que joga mais é um linebacker, mas joga bem mais no Special Teams, foram dispensados. Duke Dawson, Sidney, tem que... Vamos ver, né, cara, como que vai ser. É um menino novo também, é difícil também você querer achar que chega pra resolver os problemas. A gente já vai entrar nesses problemas. Mas assim, é um menino novo que vem de lesão. Não dá pra pôr tanta esperança assim na volta dele, né? Eu nem acho que ele, assim, vai precisar apagar um incêndio, digamos assim, né? Porque os 3 corners que estão participando mais, o Gilmore, o Jason McCoy e até o J.C. Jackson tá jogando bem. O McCoy foi horrível nesse jogo, mas a gente vai falar. O Gilmore foi péssimo contra os Titans, mas ele vinha fazendo uma temporada de nível de Pro Bowl. Então, assim, não é que a gente tá precisando do Dawson para salvar a lavoura, não. Mas, assim, é sempre bom tê-lo no elenco, porque o cara foi selecionado na segunda rodada, então mostra que eles valorizam esse jogador. E precisa pegar a experiência também, que a gente vê que faz muita diferença um ano para outro. Então, vamos ficar de olho nessa volta do Duke Dawson. Vamos lá, então, Patriots e Titans. Vamos chorar junto e ficar bravo junto. Ai, Sidney, vamos lá então, vamos tentar entender. Já adianto também que eu não vou conseguir dar resposta nenhuma pra ninguém hoje. Eu tenho mais perguntas do que todo mundo. Tem 1 milhão de perguntas na minha cabeça. Inclusive, esse jogo eu não trabalhei, eu tava de folga no Patriotas, então eu consegui assistir o jogo anotando algumas coisas, Sidney. Acho que a gente pode puxar aqui alguns momentos também das coisas que eu anotei pra gente ir conversando. Porque assim, cara, minha maior preocupação
é que assim, se fosse um problema, se fosse um erro, era muito mais fácil de resolver. Mas eram erros de todos os lugares, Sidney, de jogador fazendo coisa errada no ataque, na defesa, comissão técnica tomando decisões ridículas, Special Teams teve problema. Aonde a gente olhou teve problema nesse jogo, né, cara? Cara, procura assim, é mais fácil você identificar alguns pontos que se salvaram, realmente foram poucos. Dá pra você citar a partida do Julian Edelman, que foi boa, e até a partida do Landon Roberts também, que eu considero... Eu vou tirar esses dois caras da bronca, porque eles se conseguiram produzir alguma coisa. Mas todo mundo foi mal, cara. Incrível. De técnico a último jogador dos Special Teams. De chamadas ofensivas a problemas contra o jogo terrestre na defesa. De precisão do passe do Brady a blocos errados na OL inteira. Então, assim, cara, daqueles jogos que nada funcionou. É muito, muito, muito complicado isso. Como eu falei, é muito mais difícil de arrumar, né? Até teve um pessoal que mandou pergunta no Twitter, no Instagram, perguntando assim, até que pelo menos isso aconteceu perto da bye week, porque ainda tem um tempo a mais de arrumar. Mas não é garantia, porque é muita coisa para ser arrumada. Vamos começar a puxar umas coisas aqui, Cid. A primeira coisa que eu escrevi aqui já foi na primeira jogada da partida, que eu escrevi aqui, ó: jogo começa com uma cobertura de kickoff horrível. Não é a primeira vez nessa temporada. Tá um problema, isso que foi sempre uma força em New England. Esse ano tá horrível, né, Cid? A gente não consegue cobrir kickoff, a gente não consegue cobrir punch. O que os caras estão retornando contra a gente tá absurdo, né? Cara, quando você soma a média de jardas retornadas dos adversários, os Patriots estão em 29º lugar de 32 equipes na NFL. Só tem 3 equipes piores do que os Patriots em média de jardas de retorno do adversário. Hoje até o Bill Belichick falou na entrevista dele que a mudança da regra de kickoff, né, para quem não percebeu, os jogadores que estão lá junto com o kicker só podem correr agora depois que a bola é chutada. Ele falou que isso aí dificulta você fazer alguns tipos de coisa, mas que isso não é desculpa. Ele disse que tem que melhorar e tem que melhorar muito. E o número diz isso, né? Não foi só aquele retorno de 58 jardas para começar o jogo. Eram retornos de 14, de 15, de 13 jardas. Basicamente um first down por retorno os adversários conseguiram, os Titans conseguiram. E não foi só nesse jogo, né? Mesmo em jogos que a equipe jogou bem, a gente viu bons retornos. Até contra o Green Bay, que talvez tenha sido a melhor partida dessa equipe, a gente viu bons retornos dos Packers. Então, Special Teams ganha jogo, a gente sabe muito bem disso ao longo dos anos acompanhando os Patriots, e Special Teams também perde jogos. E você falou aí que a gente é 29º esse ano, e se você pegar desde 2005, a gente sempre foi top 6 na liga. De 2005 pra cá, cara, são 12 anos sendo top 6 na liga. O ano passado, em 2016, foi top 3 na liga. E agora, 28º. Bom que você falou isso, porque eu ia até trazer o Arthur aqui sem ele estar. Eu ia falar, se o Arthur estivesse aqui, ele ia lembrar da regra do kickoff, que isso pode estar sendo um grande problema para os Patriots. Pode, mas, Sidney, não é só no chute de kickoff. No punt também está sendo um problema, e no punt não mudou a regra. Então, assim, alguma coisa aconteceu. A gente sabe que o cara que comanda o kickoff não, os special teams nos Patriots nos últimos anos ficou, não acabou ainda pro Colts, mas o assistente dele foi. Será que era o assistente que era o grande cara, que era o grandemente genial do special teams? Porque é a única coisa que mudou, cara, e jogador que trocou. Ou então, cara, para surpresa de todos, estão sentindo falta do grande, do único, Brandon Bolden. Será que você vai ter que falar isso? Eu não sei, cara, porque como é que pode cair tanto de um ano para outro, né? E como você disse, punt também, porque as pessoas não podem confundir. No punt é muito mais fácil para o cara do time que está chutando chegar no recebedor. A grande maioria dos punts hoje em dia são fair catch, né? Difícil você ver um grande retorno de punt. Kickoff não, o cara tem tempo de retornar. Ele às vezes prefere não retornar para ganhar o touchback, mas no punt é mais fácil em tese você chegar no retornador. E a gente não tá chegando, o Matthew Slater não tá chegando, o Brandon King, o Ebner até que fez algumas boas jogadas ontem, mas a unidade inteira tá muito ruim. Então, eu ia trazer exatamente esse nome que eu marquei aqui. Daí lá no segundo tempo eu marquei de novo. Brandon King não chega em nenhum chute mais. Você percebeu isso? Lembra antes? Toda jogada era o King lá.
Esse ano você quase não vê o King chegando em primeiro mais. Pode ser que tenham mudado a função dele. Não sei, sinceramente eu não sei essa informação. Porque Special Teams é muito difícil de levantar a informação correta. Mas pode ser que, como você disse, com a saída do Brandon Bolden, o Brandon King, por exemplo, passou a ter uma outra função. Mas que é nítido que o Brandon King não chega mais nos chutes, não chega, né, cara? E tanto ele quanto o Slater, que era sempre foi um monstro de Special Team. E até tenho visto jogadas em que o Matt Slater chega no cara e não consegue, e erra o tackle, né? Que a gente não via muito isso também. Então, cara, quando o Brandon King e o Slater, que eram os caras que dominaram essa unidade nos últimos anos, começam a ir mal, mostra que alguma coisa está errada com esses times especiais. Não, sem dúvida. Na próxima anotação que eu tenho aqui, que é uma coisa que a gente já pode falar dela bastante, porque aconteceu no jogo inteiro, passe em Gilmore depois do Mariota fingir a corrida. Gilmore, seu infernal, a gente vem aqui te defender. Eu faço live falando que tem que confiar em você. E você toma esse baile que você tomou, seu lazarento. Cara, acabaram com o Gilmore. Eu não sei se ele enfrentou o Corey Davis ou o Jerry Rice no domingo. Meu Deus! De 8 bolas lançadas na direção do Gilmore, ele cedeu 6 para 98 jardas, um touchdown e cometeu uma falta de pass interference. E, cara, isso parece que é de propósito para acabar com a gente, né? Porque a gente era advogado do Gilmore aqui a temporada inteira, até muita gente não convencida de que ele estava jogando bem, a gente defendendo, o cara vai e tem uma atuação patética contra o Corey Davis, foi dominado completamente. Quase 100 jardas ele cedeu, né? Então a gente estava acostumado de vir aqui falar que o Gilmore cedeu 2 de 7 passes, né? 1 de 5. Ontem foi 6 de 8, né? Domingo. Então, assim, indefensável essa atuação. E uma coisa que eu falo é que eu percebi, assim, veja se tem nexo que eu tô falando, ou se eu tô pensando com muita raiva no negócio. A defesa inteira jogou mal, tal, isso, como a gente falou, o time inteiro e a defesa também. A gente já vai falar na pressão que não existiu e tudo mais. Mas será, Sidney, que como o Gilmore estava jogando tão bem, sempre contra o receiver 1, foi ele não conseguir jogar bem que mostrou aí o desandou de vez, aconteceu de tudo, porque Corey Davis teve 7 recepções no jogo e o resto o segundo que teve menos da metade dele, que foi aqui o Smith com 3, então é mais do que o dobro do Smith. Será que o Gilmore jogar mal desandou de vez o problema da defesa? Será que o Gilmore estava sendo tão importante assim para mascarar um pouco o tamanho do problema da defesa? Porque a gente falou aqui na semana passada, eu pelo menos achava que o grande problema ia ser o John Lewis, mas claramente eles montaram um esquema com medo das corridas do Mariota. E no fim, o Mariota conseguiu encontrar o Corey Davis no jogo inteiro, no campo inteiro. E talvez essa falha do Gilmore, esse jogo mal do Gilmore, foi o que desandou tudo de vez, sabe? Desandou, eu diria que desandou quase tudo, porque eu consegui ver uma gangorra aqui, sobe de um lado e desce do outro. A gente cansou de ver nos últimos jogos o Gilmore detonando e o Jason McCourty sofrendo um pouquinho, né? Foi bem, ia bem, ia mal. Domingo, o Jason McCourty fez uma partida fantástica, cedeu 0, não cedeu nenhum passe dos 4 lançados na direção dele, e a gangorra desceu pro lado do Gilmore, que cedeu tudo. Então, assim, a gente não conseguiu ver ainda um jogo em que toda a secundária tem atuado bem. Muito bem, né, no nível que o Gilmore estava atuando ou no nível que o Jason atuou contra os Titans. A gente vê que parece que sempre tem algum lado que não aguenta, né? Que quebra, estoura naquele lado ali. E dessa vez foi no Gilmore, foi tudo em cima dele e eu acho que escondia assim, alguns problemas, né? Tem um problema da secundária, na minha opinião, que está ficando mais evidente esse ano, erro de tackle, e um dos caras que a gente sempre elogiou aqui no Patriotas, que não errava tackle, era o Patrick Chung. O Patrick Chung era uma máquina de tackles, ele chegava no cara, ele derrubava, e não é a primeira vez nesse domingo que a gente está vendo o Chung errando tackles e cedendo jardas após a recepção. Então, assim, parece que quando uma coisa melhora, a outra piora e vai ser gangorra, sobe e desce. Bom, era a minha próxima anotação aqui, do Chung errando o tackle, e você já puxou, então é muito disso, né? E assim, mais uma vez o Gilmore, pra terminar essa história Gilmore, falta, né, Sidney? Isso a gente até falou, quando a gente tava elogiando ele, a gente falava que precisava arrumar essas faltas. E mais uma vez ele bobeou nas faltas. Pra mim, falta num jogador experiente é porque o cara tá nervoso, o cara tá com medo, alguma coisa pra ele agir assim. Porque normalmente falta você faz quando você precipita o negócio.
negócio, né? Principalmente as faltas que ele faz no holding, num pass interference, é que você tá com medo de tomar passe, cara. E aí você vai lá e reage antes da hora e acaba fazendo a falta. E o Gilmore tá também em várias esse ano, né? O Gilmore tem errado o tempo de bola em faltas, né? Mesmo ele jogando bem, algumas faltas que ele cometeu, porque ele foi no recebedor antes da bola chegar, isso não é permitido. Então são faltas assim, por erro de técnica mesmo, ou de precisão do momento. Tem falta que elas são desculpáveis, né? São até necessárias, digamos. Ontem no Monday Night Football, a gente tá gravando aqui na terça, né? O Richard Sherman do 49ers foi batido numa rota pelo Odell Beckham, e ele ia levar o touchdown. Então o que é que ele fez? Segurou o Beckham. Então é melhor você levar um passe interference e perder algumas jardas que você levar o touchdown. Então você fez a falta para evitar um dano maior. Não foi o caso das faltas do Gilmore, né? O Gilmore fez falta porque errou o tempo de bola, errou o tempo do receiver. Até o Vinícius Eduardo mandou lá no Instagram que ele falou que o Gilmore, essa partida ruim do Gilmore, agora a galera ele não vai ter mais paz com a galera, que todo mundo já odeia ele e tal. E se a gente acha que o pessoal é muito emocional, acho que mas assim, é o que a gente sempre fala aqui, né, Sidney? Quando é pra elogiar, a gente vem e elogia. Quando é pra falar mal, a gente vai falar mal sim. Como o Gilmore jogou mal pra caramba esse jogo, não fez nada, só fez falta, basicamente. E a gente vai vir falar mal dele quando é pra falar, né, cara? Eu concordo. A gente elogia numa semana e desce a lenha na outra. Isso aqui sempre aconteceu no Patriotas. Eu só acho que, assim, a gente tá na semana 10, né? Eu não acho que um jogo desastroso vai enterrar o que o Gilmore vem fazendo na temporada até aqui. Ele vinha jogando em nível de Pro Bowl e eu acredito que ele vai voltar a jogar bem, e isso não vai se repetir, né? Esse nível de desastre não vai se repetir com ele. Então, assim, não é porque ele fez um jogo ruim que agora tem que sair e pedir a cabeça do Gilmore. Não, vamos criticar, mas vamos aguardar, porque ele tem mais coisas boas do que ruins esse ano. E volto a repetir, na minha opinião, foi o Gilmore jogar mal que desandou de vez o negócio. Ele tava segurando muita coisa ali, fazendo os jogos que ele tava fazendo contra o receiver 1. O dia que ele não consegue, o negócio desanda de vez. Notação aqui, Sidney, vai muito dessa questão das decisões também da comissão técnica, que eu acho que bobearam bastante nessa partida. Vem bobeando em alguns jogos, mas nesse jogo ficou bem escancarado também. Anotei aqui, sneak para 2 jardas atrás do Carras. Cara, você tá jogando contra um time que tem vários jogadores do Patriots ali, que o técnico passou um tempão nos Patriots, que o coordenador defensivo já passou nos Patriots, que todo mundo sabe que o Brady é muito bom no sneak quando tá faltando poucas jardas. Só que daí você tenta numa 2 para 2 jardas o negócio, e atrás do Carras, mano, não vai dar certo, Sidney. Semana passada, contra o jogo do Green Bay, foi aquele touchdown que não saiu, todo mundo implorando pra sair um sneak ali, faltando meia jarda pra endzone, os caras não soltam. Agora, no meio do campo, com 2 jardas, põe o Brady atrás do Carras. Vá, não vou nem falar o que eu vou falar. Cara, isso aí foi até uma pergunta do Felipe Bianchi no Twitter, e eu vi várias pessoas no Instagram também perguntando isso. É uma dúvida geral, e acho que sua também, né? Era sobre, dúvida não, uma reclamação, na verdade, sobre as chamadas do ataque, que quando não tão previsíveis, estão, assim, na minha opinião, sem sentido. A gente viu uma década de ataque dos Patriots aí com Brady e McDaniels, que atacando o meio de campo, aquelas bolas curtas ali pro Edelman e tal, e quando dava no play action, um passe mais longo. Essa temporada, não sei se porque eles trouxeram o Josh Gordon, 3ª para 4ª, 3ª para 3, eles estão tentando passe de 30 jardas, 40 jardas, que são jogadas de pouca probabilidade de sucesso, o passe na sideline, pro cara disputar a bola com o corner, e você tem ali o Edelman que trabalha no meio do campo, você tem o James White, né, para o flat ali, você tem o Hogan. Então, assim, se você está na 3ª para 4, tenta uma chamada com uma probabilidade de sucesso um pouco maior, uma coisa que os Patriots vêm fazendo muito bem há muitos anos. Se você está com as costas na 3ª para 15 e 20, você tem que arriscar. Na 3ª para 4, você chama um passe de 20 jardas na sideline, a chance disso dar certo é pequena. Então, assim, não foi só nesse jogo contra os Titans, essas chamadas, na minha opinião, inexplicáveis. Chamadas na red zone tem sido um desastre, inclusive, na minha opinião, nos jogos que a gente venceu, a gente vê oportunidades claras de pontuação e sai com field goal porque chamaram jogadas estranhas, como no jogo do Green Bay, por exemplo. A gente ganhou, mas como é que você chama uma jogada pro Brady fazer um bootleg, sair correndo e passar em movimento, cara? Não é a dele.
Então, assim, eu acho que o Josh McDaniels, que é muito bom, na minha opinião, mas nesse ano tá merecendo muitas críticas. Eu até anotei, tem uma anotação minha aqui, ó. 3ª para a 4ª e tentativa de passe no Gordon para mais de 10 jardas. É ridículo. Assim, já não conseguiam ficar numa 3ª para 4ª, né? Foi quase impossível, porque toda vez era 3ª para 9, 3ª para 10, 3ª para sei lá quantas. Tanto que eu até anotei aqui, cadê? Teve uma informação que eu anotei que, se eu não me engano, perdi aqui. Se eu não me engano, assim, no final do... Aqui, ó, no início do 3º quarto, a média para conversão de 3ª jarda no jogo era de 8,8 jardas. Essa era a nossa média para converter o third down. Então, assim, cara, é quase 9 jardas, é quase um first down inteiro. E aí, quando chega numa 3ª para 4, os caras tentam um passe de 10 jardas no Gordon. Que, aliás, Sidney, só tem o Gordon no time agora? Porque só tentaram o Gordon. O Gordon e o Edelman, cara, foi, assim, absurdamente mais do que o resto. O Edelman, beleza, sempre foi assim, é um cara que tá lá. Mas tá muito óbvio isso, Sidney. Tá claro que vai lançar no Gordon, cara. Porque, tipo, o Brady só olha pro Gordon agora. Então o Brady tem disso de às vezes exagera em focar no cara, né? Eu queria ilustrar isso aí falando também, por exemplo, Fabiano Nogueira perguntou no Twitter por que o Hogan veio tão mal esse ano. Hogan foi horrível? Foi. Não fez nada? Não fez. Mas teve umas 2 jogadas que o Hogan estava completamente aberto. Naquela conversão de 4ª descida, por exemplo, que foi um passe tentado no Edelman, que não deu certo. O Hogan deu um baile no Malcolm Butler na rota. Tava livre para ganhar 30 jardas se o Brady olha pro lado dele. O Brady não olhou pro Edelman. Outras jogadas que o White estava livre, ele olhou só pro Gordon. Então, assim, tem uma hora que foram vários passos seguidos só no Gordon. Isso aí a defesa já sabe. Você tem que variar. A gente cansa de elogiar o ataque dos Patriots, a imprevisibilidade. Você olha o ataque alinhado, você não sabe para onde a bola vai, né? O Brady gosta de explorar os matchups, então distribui o jogo. Então quer dizer que o Brady só viu o matchup favorável no Gordon? Não faz sentido isso. Não, ó, eu até pus aqui. O Hogan terminou sem nenhuma recepção e, obviamente, para nenhuma jarda. Falei na semana passada que eu queria ver como que o Brady ia trabalhar no matchup em cima do Butler. O Butler, 80%, se bobear 90% do jogo, marcou o Hogan. E o Butler mal do jeito que tá, com os números que ele tá no ano, Sidney, como é que não força passe no Hogan em cima do Butler, cara? Me explica, o cara tá mal e você não tenta. O cara que ele marcou terminou com nenhuma recepção. Nos outros jogos do Titans, a gente viu o Butler ser queimado frequentemente naqueles double moves, né? O wide receiver finge que vai cortar e corta pro outro lado. Sim, muda, não vai no movimento contínuo na reta, né? Na rota. E o Butler caiu em todos esse ano. E eu vi o Hogan fazer isso ontem. O Butler caiu, o Hogan tava livre e o Brady não olhou pro lado dele. Aí você olha nas estatísticas, Hogan 0 recepção. Me lembra um pouco o que aconteceu com o Philip Dorsett do ano passado. A gente cansou de falar também aqui que o Dorsett estava livre em várias jogadas e o Brady nem olhava pro lado dele. Então, o Hogan tem culpa? Tem, mas tem culpa também de quem não olha pro lado pra ele, né? É lógico. E outra, você basicamente sabe que você vai pra rota e o cara não vai nem olhar pra você. É óbvio que vai cair sua autoestima, a hora que vai cair tudo. Você tá jogando contra um cara que você já conhece, você treinou contra ele um tempão, você sabe que o cara tá jogando mal, você sabe as manhas de ganhar dele porque todos os dias você fazia rota contra ele. E você não recebe nenhuma bola, cara. Pelo amor de Deus, meu. Ó, pra ilustrar isso aqui, no final do primeiro tempo, 14 das 22 tentativas de passe foi pra Gordon ou pra Edelman. 66,3% das tentativas no Gordon e no Edelman. O ataque já não é muito criativo, já não faz coisa direito. E ainda você é super previsível, vai dar errado. E aí, por falar em previsível, outra coisa também que todo mundo está perguntando aqui, o Diego Matheus perguntou, sobre o jogo terrestre, né? Obviamente não funcionou, o jogo terrestre dos Patriots foram 40 jardas, mas se você observar o início, as primeiras campanhas dos Patriots foi só passe. Eles resolveram correr com a bola, salvo engano, no final do segundo drive ofensivo ou no começo do terceiro. Então, assim, eles nem tentaram no início do jogo estabelecer o jogo terrestre. Quando vieram tentar correr com a bola, já estava em 14-0 pro Titans, entendeu? Então, eu não entendi porque você nem tentou no começo do jogo correr com a bola, tentar armar um play action. Foi logo pro Brady no shotgun no começo do jogo e tudo que os pass rushers do Titans queriam, né? Ainda nessa questão de ajuste, Sidney, de ler o jogo, de tentar coisas diferentes, na defesa também não existiu. Como eu falei agora há pouco, eu repito.
ficou óbvio que a defesa se montou pro Mariota correr. A gente sabe que esse é um problema faz tempo, e sim, tava todo mundo com medo disso. Tanto que o Claiborne, por exemplo, teve só 9 snaps no jogo inteiro, porque o Claiborne é um cara a mais de quando é situação óbvia de passe. Então deixaram ele com 9 snaps na partida inteira. Só que, Sidney, no jogo inteiro, o Mariota correu para 20 jardas. Não foi esse o problema. Ele não precisou apelar para isso. Por que os caras não entendem que, olha, o Mariota não tá correndo e põe mais o Claiborne pra tentar de uma outra forma, sendo que o Claiborne pode não ser a máquina de sec que a gente queria que ele fosse, mas como a gente falou aqui nas últimas semanas, ele é, junto com o Flowers, o cara que mais pressiona, que mais faz pressão contra o quarterback. Não deixaram nele tentar, cara. 9 snaps é cara que chegou esse ano e é reserva e vai lá participar pra ganhar um pouquinho de snap no fim, cara. Não tentaram, não existiu pressão nenhuma no Mariota. Uma das coisas pelas quais o Bill Belichick é muito celebrado é pela capacidade dele de ajustar, né? De identificar os problemas e corrigir. A gente cansa de ver os Patriots voltando do intervalo outro time, não repetindo erros e tal. E nesse jogo dá pra falar que não houve ajuste em quase todos os setores do time. Esse foi um ajuste claro. A gente viu os Patriots sofrer contra quarterbacks móveis durante o passado recente aí. Então eles foram preocupados para o Mariota correr. Quando viram que o Mariota não estava correndo, não mudaram, como você disse. Outro ajuste, por exemplo, que a gente não viu e que estava óbvio, assim, estava saltando da tela. Quando o Gilmore levou lá a terceira, quarta recepção em cima do Corey Davis, que viu que não estava funcionando, tenta outra coisa, cara. Bota outro corner para marcar o Corey Davis com a ajuda do safety, joga o Gilmore para marcar o recebedor do outro lado. A gente já viu o Belichick fazer isso. No Super Bowl 49 contra o Seattle, o Chris Matthews, o wide receiver de Seattle, estava estraçalhando o Kyle Warrington no primeiro tempo. O Belichick foi lá e botou o Brandon Brown em cima dele, e o Brown acabou com o Matthews, não fez mais nada no jogo. Então a gente viu o Gilmore ser espancado o jogo inteiro pelo Corey Davis, e nenhuma mudança, nem o safety para junto dele, nem outro corner para tentar estancar a sangria ali. Então eu não entendi porque houve tanta passividade da comissão técnica em mudar coisas que obviamente não estavam funcionando. Porque assim, duas coisas que pra gente era, 3, vamos dizer, que eram, pra mim, pelo menos na minha cabeça, era muito óbvio que ia ser um problema nesse jogo. Era corrida do Mariota, que a gente acabou de falar aqui, não foi um problema. As corridas do Dion Lewis, que sinceramente também não foram um problema, porque o Lewis acabou com 2,8 jardas por corrida. Ele conseguiu algumas coisas ali, mas no final, na média, não foi o grande problema. Passe no Dion Lewis, eles nem precisaram, Sidney. Eles nem precisaram ir pra essa opção. Porque, tem uma jogada, na jogada que saiu o touchdown pro tight end deles, o primeiro touchdown, pega pra ver a jogada, o Lewis sai na rota pra receber do lado esquerdo, e quem vai na marcação dele são 2 jogadores, o Flowers e o Hightower, que sai pra marcar o Lewis. Ficou muito estranho, pareceu que o Flowers viu que o Lewis estava sozinho e foi meio que atrás, depois viu que era o Hightower que estava indo, mas o Mariota nem precisou olhar pra cara dele, porque ele correu pro outro lado e lançou pro tight end. Então, todo o plano de jogo, Sidney, foi por água abaixo, provavelmente, porque as 3 principais coisas que a gente mais sabia que poderiam acontecer não precisaram chegar nesse ponto. Eles fizeram um jogo de outra forma, com o Derrick Henry terminando o jogo com quase 6 jardas por corrida e com o Mariota encontrando passe vou dizer, em cima do Gilmore e também em cima do cover, né? Porque os Patriots trabalharam bastante com cover nesse jogo, muito pelo medo da corrida do Mariota, porque se você coloca todo mundo em homem a homem, normalmente o defensor fica de costas pro quarterback, e aí se ele corre ninguém vê. Você joga em cover pro defensor ficar de frente pro quarterback, e aí se ele corre todo mundo percebe e vai pra cima dele. Só que isso, como eu já falo 1 milhão de vezes, de séculos, os Patriots não sabem jogar em cover. E foi aí também que trabalharam muito bem, que o Mariota trabalhou todos os passes deles, no buraco dos covers, né? Exatamente, explorou as zonas da gente com certa facilidade. A gente sempre fala que do quarterbacks móveis, você joga em zona para estar de olho no quarterback, né? O Mariota nem precisou correr porque os espaços foram achados. E uma coisa também que dá para criticar, você falou agora do tight end, né? O Jonnu Smith. Eu vi várias pessoas falando no pré-jogo lá em Boston, nos Estados Unidos e tal. Ninguém falou, olha, cuidado com o tight end, o Jonnu Smith, ele é perigoso.
Mas a comissão técnica tem a obrigação, óbvio, de fazer o scout do time inteiro, né? Dificilmente você vê o Bill Belichick sendo surpreendido, assim, alguém que você não imaginou vir e ter um jogo monstruoso. E o cara teve 45 jardas e um touchdown. Então... Ainda mais depois de vários tight ends terem jogado bem em cima da nossa defesa esse ano, como já foi, né? Exatamente. Então, assim, cara, foi errado do planejamento, a execução, a falta de correção. Queria puxar aqui, galera, uma pergunta do André Godoy lá no Twitter, né? Ele fala assim, que o Tom Brady sempre fala que vai jogar até os 45, mas não significa que ele vai jogar como o Brady que a gente conhece até os 45, né? Aí ele pergunta se a gente não tem que se acostumar com um Brady um pouco menos espetacular do que no resto da carreira dele, nesse final de carreira. E é uma coisa interessante do Tom Brady dessa partida, que ele tá apanhando bastante, né, no pós-jogo, e com razão, porque não fez um bom jogo, fez um jogo ruim, na verdade. Mas o que eu queria puxar era assim, não sei se você concorda, que a minha maior crítica a Brady, ele foi impreciso, mas a minha maior crítica nele foi em questão de tomada de decisão. Foi de identificar matchups, foi problema para identificar blitz, foi problema para escolher o recebedor certo na jogada. Muitas vezes o passe foi errado porque ele identificou mal e teve que se livrar da bola, ou foi forçado pelo pass rush. Você acha que também que ele teve um problema de decisão nesse jogo? Eu não acho nem que é só nesse jogo, não. Eu acho que é na temporada. O Brady tá estranho. Inclusive, semana que vem a gente vai vir fazer o raio-x e um dos assuntos é Brady. A gente tá fazendo um estudo legal dele pra gente ter uma noção melhor. A gente vai falar bem mais de Brady semana que vem. Mas eu acho, sim, que pra mim o problema não é nem tanto físico, é mais mental do Brady. De que... uma coisa, eu dou um exemplo. Quando o Brady erra passe, a gente tá acostumado com o quê? Ver ele sair tacando o capacete no chão, xingando ele mesmo. Nesse jogo, que teve de passe errado que ele teve, tipo, terceiro down, que ele erra passe, culpa dele, e ele sai normal do campo, não sei, parece que não tem liga, não tem... Eu falei isso já esses dias aí, eu volto a repetir, parece que não tem tesão esse time de jogar esse ano. Mas, foram 20 passes incompletos do Brady. Um deles foi spike e o outro deles foi um drop do Gordon. O resto foram 18 erros. Desses 18, Sidney, foram 7 errados, que o alvo foi errado. 4 foram desviados pela defesa. 2 foram muito fracos. 1 foi muito forte. E 4 foram tipo, conjunto com erros de recebedores ali que não deram certo. Pra mim, parece que o Brady tá com medo de apanhar. Então, porque teve uns momentos que ele solta a bola todo torto, mas assim, ninguém tá em cima dele. Tá chegando, mas não tá em cima dele. E ele já solta a bola, parece que num desespero pra não apanhar. Eu não sei se ele tá com esse negócio na cabeça dele tá ficando velho e ele tá com medo de que se ele tomar um sec ele vai se machucar, sabe? Mas várias vezes você vê ele tipo assim, não rela em mim, tô me jogando no chão, sabe? Tá muito estranho isso também, cara. E o Brady, historicamente, assim, ele não é um quarterback de mobilidade, mas ele é um cara que ele transita no pocket como ninguém, né? Até jogadores melhores do que ele na mobilidade para sair correndo do pocket, para mim não conseguem navegar o pocket com tanta perfeição quanto o Brady, né? Ele dá aquele passinho para a direita ou para a esquerda que é o suficiente para livrar da pressão e jogar a bola. O que eu tenho visto, e nesse jogo ficou evidente, foi que ele nem tentou. Quando os caras chegavam, você não via o Brady tentar se movimentar olhando pro backfield. Ele ou acertava o sec ou jogava logo a bola fora. Óbvio que a gente não pode isentar de culpa a linha ofensiva, que fez o pior jogo do ano pra mim. A gente vai falar disso agora mesmo. Foi um jogo horrível da OL, então ele não teve tempo de jogar, de passar a bola, de esperar as rotas se desenvolverem. Mas eu concordo com o que o Felipe falou. Eu tô vendo o Brady mais impaciente, a palavra seria essa. Ele já foi mais paciente no sentido de aguardar mais um pouquinho, tentar se livrar da pressão quando a OL não segura. Mas agora não. Chegou perto, ele joga a bola fora, ele joga a bola no chão, perto do recebedor, para evitar um intentional ground. Então, assim, eu acho que... Não sei se ele... Quando ele vê que a OL não tá bem, ele nem arrisca. Eu não sei se ele mudou esse modo de operar dele. O fato é que eu achei ele mais impaciente, realmente. Porque assim, a OL não tá ruim o ano inteiro.
Teve jogos que ela foi bem e a gente viu o Brady tomar umas decisões dessas da mesma forma. Eu não sei se ele não confia nos caras. Assim, os caras do meio ali, Andrews, Mason e Thunney, ele confia porque a gente já viu ele confiar outros anos. Mas eu não sei se talvez assim... Será que ele confia muito no Trent Brown, por exemplo? Será que ele tá meio assim com medo do Trent Brown? Será que pelo que ele tá vendo do Marcus Cannon não conseguir ficar saudável, ele tá meio receoso? Alguma coisa parece que tem, porque assim, nesse jogo, igual você falou, foi mal a OL sim, mas assim, tem que pôr uma coisa aí, um asterisco nessa história pra mim, que é Trent Brown jogou doente, o Cannon jogou mais ou menos, o Mason não tava. Teve uma hora ali, Sidney, que era um baita de um bando de reserva ali, que também não tem milagre pra fazer, né? A gente falou isso lá no começo do ano. Vai montar um elenco com 6 OL, vai dar nisso. Com um cara lá só que joga de tudo, vai acontecer isso também. Então, assim, a OL não tava a melhor das coisas possíveis, na melhor situação possível. Mas jogou mal e atrapalhou ainda mais, parece, o Brady. Isso aí que você falou é importante. Eu tava vendo o Matt Chatham falar, que é o ex-jogador dos Patriots, ele fala que muita gente tem a ideia que jogador de futebol americano é como no Madden, né? Se você botar o cara lá que o nível dele é 90, ele vai ser 90 todo jogo. Mas, por exemplo, no caso do Trent Brown, não percebe que o cara não treinou durante a semana, então a preparação não foi a mesma, ele teve doente, é uma coisa que interfere no físico, né? Então, assim, nem sempre o cara vai estar 100%, né? Então ele e o Cannon não estavam 100%, tanto que não conseguiram disputar todos os snaps. Então, assim, ajudou, né, a transformar esse jogo num jogo ruim para a OL. Mas teve duas coisas também que não são só culpa da OL. Uma, volta pro Brady também, que foram as questões das blitz, né, do Titans. Os Titans, toda vez que mandou blitz, chegou no Brady. E o Brady falhou em identificar blitz durante boa parte do jogo. Obviamente que você tem que reconhecer que os Titans souberam disfarçar bem algumas blitz. Tinha jogada lá óbvia de passe que nenhum cara da DL do Titans estava com 3 apoios no chão. Tava todo mundo em pé. Sim. Então você não sabia quem vinha. Mas o fato é que o Brady teve muita dificuldade em identificar blitz. E o James White, que é um running back que, quando ele vai sair para a rota, geralmente ele espera para ver se é blitz, né, para ajudar no block. Também foi mal. Ele é um cara que normalmente identifica bem as blitz ali, inclusive orientado pelo Brady. Não conseguiu fazer isso, então teve sec ou pressão do Brady, que foi culpa do James White também. Então, assim, é incrível como um fator se somou ao outro, tudo foi dando errado para desaguar nessa derrota. Eu tenho uma questão aqui que eu queria ver o que você acha. Para meio que dar um wrap-up aqui em tudo que a gente falou. Você acha que Bill Belichick chegou num ponto onde ou é ego, ou ele sabe que ele é muito bom e ele tá parando de evoluir, Sidney? Porque onde que eu quero chegar? Esse time do Titans tinha o Vrabel, que já viveu nos Patriots há muito tempo. Tem, né? Não é nem tinha. Tem o Butler, que tava lá até o ano passado, jogando na defesa, na secundária. Tem o Lewis, que estava até o ano passado participando do nosso ataque ativamente, sabendo tudo o que está acontecendo. Tem o Josh Klein, que é o guard que jogou com a gente até ano passado. Será que os Patriots não são tão previsíveis, a forma que o Bill Belichick faz as coisas não é tão previsível, que esse montante de ex-Patriots ali, e vários até, tão recentes, não falaram assim, lá é desse jeito, os problemas são o Klein chega a falar, a falha na OL é essa, o Butler fala, a falha na secundária é essa, o Lewis fala, a falha contra running backs é essa, e como a gente não evolui, como a gente não muda, ficou tão óbvio pra juntar toda essa informação desses caras e pôr o Vrabel, que é um baita de um técnico, e ele montar um jogo que ele conseguiu dar um nó na gente e atacar todos os nossos problemas? Cara, e esse sucesso que esses ex-Patriots tiveram domingo não é de hoje, não é a primeira vez. Historicamente, a galera que sai de lá consegue ter sucesso contra o Bill Belichick, cara. Eu tava puxando pela memória aqui agora. Em 2003, a gente enfrentou os Bills com o Drew Bledsoe de quarterback e o Lyle Milloy de corner, que foram trocados, pensados dos Patriots. Os Bills meteram 31-0 nos Patriots na temporada regular. 2010, o Eric Mangini, ex-coordenador dos Patriots, era técnico do Cleveland Browns. Os Patriots estavam voando, tomaram 30 pontos do Browns em Cleveland. O Dean Pease, que é esse coordenador do Titans, quando foi coordenador do Ravens, foi naqueles anos que o Ravens acabava com o ataque dos Patriots todo ano. Aquela defesa lá com o Terrell Suggs, Ed Reed, Ray Lewis.
Matt Patricia deu uma surra nos Patriots comandando o Detroit Lions, que tá aí apanhando de todo mundo. E agora o Vrabel e essa galera. Então é incrível como a galera que sai dos Patriots, além deles levarem uma motivação extra, né, de mostrar que queriam ficar, mereciam ficar, os caras com certeza têm ali o caminho das pedras, porque são vários exemplos de gente que conheceu os Patriots a fundo, saiu de lá, enfrentou os Patriots e venceu. E se você somar isso, um cara que faz sempre tudo meio igual, que é cabeça dura e não muda muito, fica mais fácil ainda, né, cara? É jogar, é apostar no certo. Ó, os caras não conseguem fazer isso, vai nessa que dá. O cara não se mexe, não muda, vai dar certo. Pra mim, eu senti muito disso, cara. De, assim, um pouquinho de informação que eles foram juntando de todo mundo, fez um plano de jogo que, como eu falei, volto a repetir, não precisaram usar o Dion Lewis no passe, que pra mim ia ser a coisa mais óbvia que eles iam fazer, o que eles mais iam virar um problema na gente, que a gente sabe que esse é o grande problema dos Patriots. Eles não precisaram correr com o Mariota, que é um dos grandes problemas dos Patriots. Os caras foram saíram fora da caixinha e foram encontrar outros problemas por essas informações. Pra mim foi muito disso, cara. Ficou claro realmente que eles sabiam o que estavam fazendo e eu também tava morrendo de medo de Dion Lewis no jogo aéreo. Achei que ele ia destruir aquele meio do campo dos Patriots e nem precisava. Quer ver? Vou puxar aqui, ó. Quantos passes o Lewis teve receiving? Dion Lewis, 2 passes no jogo inteiro, cara. Pra 11 jardas. 11 jardas. Cara. Não precisaram usar. O Mariota correu pra 20 jardas e o Dion Lewis recebeu 2 passes, cara. E não é que ele recebeu 2 de vários tentados. Só tentaram 2 passes pra ele recebeu os 2. Não precisaram, eles foram de outra forma. Pra fechar esse podcast, Sidney, eu queria trazer um negócio aqui que faz tempo que a gente não faz, cara. Vamos escolher quem que foi o pior e o melhor do jogo? Justo nesse jogo tem que escolher o melhor. Mas eu acho que vale a pena até pra gente dar opinião. E aí, galera também que quiser mandar, acho que é uma boa ideia. Começar com você. Vamos começar com o pior, que é mais fácil? Não sei também, né? Tem tantos que eu não sei. Tem jogo que pra escolher o pior. Esse aí, você pode fechar o olho e botar o dedo e escolher o pior com propriedade. É igual um professor meu de faculdade, que a gente falava que ele dava nota, que ele pegava os papéis com várias notas, jogava pra cima todos, o que ele pegava era a nota que ele te dava, porque não tinha coerência nenhuma. A gente pode fazer isso hoje fácil. Hoje dá certo. Vamos lá, o seu pior do jogo. Meu pior foi o Stephon Gilmore e quem acompanha sabe que eu falo isso com o coração apertado, porque eu gosto muito do Gilmore, cara. Defendo o Gilmore toda terça aqui na gravação do podcast, mas esse domingo não tem como. 6 de 8, 98 jardas e um touchdown. O Corey Davis parecia que estava sendo marcado pelo vento ou por um cone. O Gilmore não conseguiu nem incomodar e ainda fez falta. Então, pra mim, disparado pior em campo. Pior em campo, Josh McDaniels. Vamos dizer, pior no estádio, não é nem em campo. Pior no estádio, eu falo que é Josh McDaniels por causa dessas bobeiras aí que ele fez, umas decisões ridículas. Teve uma jogada, cara, que não deu pra pôr, a gente acabou não falando, mas os Patriots me fazem. Olha só, Sidney, você tá num jogo onde você tem o Julian Edelman, que é rápido, você tem o James White, você tem o Cordarrelle Patterson, 3 caras super rápidos, você tem ainda um Dorsett que você pode pôr lá. 4 caras super rápidos. Ao mesmo tempo, você tá sem Gronkowski, que é o seu cara que sabe melhor bloquear, e você tem o Josh Gordon, que é o maior cara do time ali, tirando os OLs, que vai te ajudar a bloquear. Pra quem que você manda o screen pass? Os caras me mandam pro Gordon, mano. Quem que vai bloquear? Não tem sentido, cara. Não foi nem meia jarda a jogada, cara. Então, McDaniels, pelo amor de Deus, cara, é simples. Na boa, as cagadas que você faz é simples de resolver, cara. Não é um negócio assim, não é como, citando o Matt Patricia, não é rock science, é super simples. É só não inventar, né? Só não inventar. Então pra mim, pior do jogo, Josh McDaniels. E o melhor pra você? Pra mim, cara, o melhor foi o Edelman, Julian Edelman. Ele teve 104 jardas de recepção. Ele basicamente foi o único que moveu esse ataque, porque se você olhar, os Patriots tiveram 244 jardas de passe e ele teve 104. Ou seja, ele teve quase metade das jardas aéreas do time.
Então, se não fosse o Edelman nesse jogo, a gente não teria conseguido nem esses 10 pontos, esses míseros 10 pontos que anotamos no placar. Então, isso me alegra muito, porque eu tinha medo desse retorno do Edelman depois de uma lesão tão grave, né? É muito comum que o jogador que rompe o ligamento do joelho, no ano seguinte ele não é 100%. Demora 2 anos para voltar ao auge, né? E o Edelman também não é garoto. Então, assim, eu tô vendo que ele tá muito bem esse ano, pelo menos isso me tranquiliza. E falo mais, até para completar a sua informação. Num jogo onde as bolas só foram pro Edelman e pro Gordon, o Gordon termina com 4 recepções só e o Edelman com 9, é mais do que o dobro. Então o Edelman ainda conseguiu aproveitar esse tanto de bola que foi nele bem mais do que foi do Gordon. Porém, minha escolha de melhor no estádio, de novo, não foi o Edelman. E não foi nem alguém dos Patriots. Já na primeira eu vou zoar a regra aqui já. Pra mim, o melhor foi o Mike Vrabel, o head coach do Titans. Eu acho que, como eu falei aqui já um monte nesse programa inteiro, os caras mandarem 34-10 nos Patriots, fazer o que fizeram, sem usar as 2 principais armas deles, que encaixaria completamente contra a nossa defesa, pra mim ele foi o cara que realmente sentou a bunda na cadeira e falou: eu vou achar uma forma de ganhar desse time, e vou achar várias, e achou várias. Então pra mim o Vrabel foi o melhor cara em campo no estádio nesse jogo contra os Titans. Sidney, é isso aí, vamos ficando mais uma vez só nós dois aqui, mas a gente dá conta do bagaço. Semana que vem, então, a gente não tem jogo, os Patriots estão em bye week, mas eu convido você a ouvir o nosso raio-x. É um negócio... É o programa que a gente fala, Sidney, que é um programa pra nerd de futebol americano. Que a gente tá trabalhando nisso já há algumas semanas. Então a gente vai falar de Brady, tem alguns estudos que a gente tá fazendo do Brady bem legais. Vamos falar da defesa, como que os ataques estão enfrentando nossa defesa. Vamos falar de Red Zone e mais algumas outras coisas aqui que a gente vai puxar. Então, assim, vamos aprofundar nesses temas, nesses grandes problemas que os Patriots estão apresentando, pra gente tentar entender, ou pelo menos tentar conseguir achar uma solução pra eles. Solução não sei se a gente acha, Cid, mas pelo menos dar uma aprofundada nos problemas, a gente vai conseguir bem legal com o raio-x, né? E é até interessante porque muitas vezes você fica com a imagem fresca na memória do último jogo, dos últimos 2 jogos, e você perde um pouco a noção da imagem maior, né? Da big picture que eles falam. Então, assim, vai ser interessante. Eu acho que a gente talvez até vá mudar algumas convicções que vocês têm. Às vezes você acha que fulano tá indo muito mal, quando você vai ver no geral ele tá bem. Então, vai ser, acho que, bem legal para ter uma noção real de como foi esse pouco mais da metade da temporada dos Patriots. Perfeitamente, cara. Então, até semana que vem com o Raio-X. Mais uma vez, obrigado e abraço. Um abraço, galera. Até mais. Até que eu não falei tanto palavra. Tchau. And the way that they play as a team, and will always be true to the red, white and blue, our New England American dream. When they take to the field, they don't often yield. They'll bend, but they seldom will break. If the first half should sour, well, there's still half an hour. They'll ignore every bruise, every ache, and they'll pull it all out at the end of the bout. If it's close and the game's getting scary, if the offense can't score with a few seconds more, then we call in old clutch Vinatieri.